Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, que o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Gente, eu vou falar uma coisa para você, nada um dia como após outro, né? Como é que Deus muda a vida da gente? Num instante assim, não é? O nosso Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas. Amém? Não perca a sua fé. Não perca. Amém? Amor, oração e fé. Vamos lá. É o livro de Mateus, capítulo 25. Que o Espírito Santo de Deus nos revele, nos capacita, nos dê a direção, que tudo seja por Ele, para Ele, todas as coisas. Amém? Que eu diminua e que Ele cresça, que o nome dEle que apareça. Amém? Vamos lá. A parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vocês lembram dessa parte, né? 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Já deu para entender o que é nécia aí, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Prevenido. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vende e comprai-lhe. Aí eles vão falar assim: nossa, mas você não tem compaixão, não tem amor para a gente aqui. Não é assim que o povo ainda acusa? Mas, né, para tentar justificar o erro, né? Você vai lá, faz as coisas tudo, trabalha, acorda cedo e tudo, a pessoa fica lá dormindo e tudo, depois a gente, né? Vocês já entenderam aí alguns mistérios. Mas aqui está falando é da vinda de Jesus, tá? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Já no anterior, vocês viram o que a gente tem que estar pronto, que tem a situação da figueira, que dá os sinais, quando tiver rumores, e aqui está mostrando que a gente tem que estar preparado, todo instante, porque a gente não sabe a hora, ninguém sabe. A parábola dos talentos, essa aqui é ótima, né, gente? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 a cada um. Deixa eu ler isso aqui de novo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Certo? Vocês entenderam, né? Um deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1. A cada um conforme ele tinha condição, né? O que recebera 5 talentos, o que recebeu mais, o que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então ele dobrou o que ele recebeu, não é verdade?
Do mesmo modo que o que recebera 2 ganhou outros 2. Também ele multiplicou o negócio. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, vocês estão entendendo aqui, né? Importantíssimo. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-os o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei entre o gozo no teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, tá vendo como é que começa o enroleixo aqui? Isso aí é muito parecido com algumas pessoas que a gente conhece, né? Que a gente tem que ter amor por elas. Espalhaste receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O que você acha que o moço respondeu? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que te tem 10. Que aquele que tinha 5, então ele tirou de quem não tinha, do cara que não fez nada, e ainda foi para aquele que multiplicou mais, que é de 5 passou para 10. Porque a todo que tem, vamos lá, 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Só essa passagem aqui dá para a gente falar um tanto de coisa. Só vou falar uma coisa para vocês, o seguinte: aquele marido, aquela esposa, aquele filho, você, vou dar um exemplo. Você tem um carrinho velho, tá? Se você não cuida daquele carrinho velho seu, Deus não vai te abençoar com o melhor. Como assim? Ou então o seu melhor, que quando você ficar, ele vai ficar caindo aos pedaços, porque quem não é fiel no pouco, quem não cuida do pouco, do carrinho pouco, ele não vai cuidar do carrão. Se você tem um serviço, um emprego, um serviço qualquer, que você ganha pouco, e você dá o golpe no seu patrão e vice-versa, se você tiver um emprego muito bom, você também vai fazer enroleixo. É assim. Nessa concepção aqui é assim. Se nós não aproveitarmos o talento que Deus nos deu em determinada situação, quando ele voltar, o que acontece? Olha aqui o mistério. Eu tenho um serviço que eu trabalho, certo? Estou trabalhando ali para Deus, né? Vamos dizer assim, para o meu patrão, e estou sendo assim compromissado. Ele não está me vendo, e eu posso até achar que eu estou sendo injustiçado. Mas olha aqui para você ver, quando ele volta, ou uma pessoa vem e me vê trabalhando, ela vai me arrumar um outro emprego. E de tal forma que aquela pessoa, quando ela está ali trabalhando porcamente, vocês me perdoem falar desse jeito, chega o patrão, ele manda ele embora. Deu para entender mais ou menos? Aquele que tinha um emprego, ele ganhou outro.
Aquele que tinha um emprego e não foi bom, ele perdeu tudo. Então é mais ou menos assim que as coisas têm que funcionar, né? Então, vamos lá. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, é o 31, e todos os anjos como com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em uma sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes o que comer, tive sede e me destes de beber. Amém? Pessoal, eu não vou cortar esse vídeo e fazer outro. Eu vou dar uma pausa, porque eu estou aqui no meu trabalho e eu vou precisar de atender uma pessoa agora com uma certa urgência, correto? Então, eu vou fazer uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto. Amém? Voltamos, né? Então, vamos lá. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me virastes. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Olha para vocês verem. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, gente, vocês estão observando que fazer o bem ao próximo, por mais que aqueles às vezes não reconheçam, a gente tem que fazer, tem hora, para Deus. O nosso Senhor é Deus. Amém? Vamos lá. Então, o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe respondera: em verdade vos digo que sempre que os deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim os deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Olha, vocês me desculpem esse corte aí, que eu tive uma situação urgente para resolver, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá. Muitas vezes a gente tem aquela história lá do bom samaritano, e muitos passaram. Tem alguns efeitos ali, gente, naquela história, pela tradição judaica, que as pessoas numa época que estavam puras, elas não podiam conversar com outros, tornar-se impuras, algumas coisas aí que a gente vai falar mais para frente, se Deus quiser, né? Mas, olha, o princípio de Deus é o amor. Por isso que nós temos que amar Ele sobre todas as coisas e nos amarmos como
o próximo como a ti mesmo. São os mandamentos. E essa situação, muitas vezes a gente vê as pessoas na rua, né? Tem hora que está até demais, tem hora que às vezes você ajudar, você está atrapalhando, né? Então dependendo, e até sendo injusto dependendo da situação. Por isso que nós temos o Espírito Santo para nos dar sabedoria, até para doar, para dar, para ofertar. Ó, falei. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você está dando um dinheiro para uma pessoa ali no sinal e ela não está fazendo bom uso daquele dinheiro. Você está ajudando ela a ficar naquela forma. E se a gente fizer as contas, às vezes aquela pessoa que fica no sinal, toma conta de carro, ela ganha mais do que uma pessoa que fica 8 horas trabalhando, tendo que, né, num caixa do supermercado, em umas outras profissões. Então você vai alimentar determinadas coisas. Mas, se o Espírito Santo de Deus tocar, você tem que dar. E não deixa a mão direita ver o que a esquerda está dando, e você deu para Deus. Entendeu? Do que ele vai fazer ali para frente é complicado. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês com relação a isso, tá? Eu, numa das caminhadas de chamada igreja, que a gente fala que é casa de oração, eu passei uma situação complicada. Eu me afastei muito dessa questão de igreja, dessas coisas, por causa de olhar as pessoas. Então tem alguns líderes que, por mais que aparentam ter unção de Deus, eles são enganosos. Ou aproveitam aquela unção para fazer coisas erradas. Então vou só dar um exemplo para vocês aqui, o que aconteceu. Eu dentro de uma igreja, eu frequentava uma igreja, estava ali na fé, aquele negócio todo, sempre tendo, né, frequentando os cultos, as reuniões, aquela coisa toda, e lá sempre tinha uma questão de oferta. Então, e eu sempre fui muito aberto com relação a isso, quando o Espírito Santo me toca, tá? Pode ser na rua. Eu já passei por problemas com pessoas que estavam comigo, porque às vezes eu vinha um mendigo ali e Deus mandava dar, vamos supor, 20 reais para a pessoa às vezes estava comigo e ela falava assim, você está ficando doido, você está alimentando a pessoa a usar droga e tudo. Eu falei, olha, mandou dar, eu vou dar. Entendeu? Agora, o que acontece? Dentro dessa igreja, vamos dizer, o pessoal estava em obra e precisava de comprar. Eles fizeram um apelo para pegar recurso para comprar aspirador de pó. 800 reais. E apontaram o dedo de quem que Deus estava. Olha para você ver que a falta de maturidade, às vezes, é complicada. E aí você fica com vergonha, coagido, uma série de situações. Então eu estou falando coisa que eu já passei. E já me custou. Mas Deus é fiel, vocês vão entender. Então, dentro daquela situação, o líder lá falou, olha, que Deus está me mostrando que nós precisamos de 3 aspiradores de pó, 800 reais cada um, e falou, você vai dar um, você vai dar um, e você vai dar um. E eu não senti no coração de dar aqueles 800 reais. Estou sendo sincero para vocês. O orgulho humano é que foi na hora. Porque aí você fala assim, nossa, eu tô, né? Já é um efeito que algumas instituições fazem, para você ficar constrangido. Então eu falei, o cara tá, né? Eu não fui direcionado pelo Espírito Santo, mas eu dei pela carne. E aí, eu peguei e falei assim, eu vou dar. E na mesma hora assim, eu vou dar e eu vou fazer a minha parte com Deus. E se esse líder tiver
fazendo tramóia, Deus vai mostrar. Pronto. Porque eu não senti do Espírito Santo que é a confirmação. Por isso que eu estou falando para vocês, que tem profecia, tem pedido, né? Igual aquelas igrejas, olha, o cara faz o culto todo lá, negócio de para você ter fé e tal, aquelas palestras, igual uma palestra, né? Culto da vitória, culto disso, culto daquilo outro. Aí o que acontece? A pessoa pega e faz essa ofertinha de amor com fé. Depois, no final do culto, o cara pega e fala assim, olha, eu tenho que pagar o aluguel da igreja, quem puder. Aí dá vontade de falar, se você não tiver fé, usa a minha. Porque não é assim que as coisas. Então, assim, não tem critério, não tem parâmetro, é coisa do Satanás, Deus não perdoe, certo? É tosador mesmo de ouvir. Aí vamos lá. Eu não estou falando mal de fulano, nem ciclano, estou falando de uma situação que ocorreu comigo. E hoje eu vejo, né, fiquei revoltado com relação a isso depois. Aí um belo dia, eu dentro da igreja, estava lá com meus filhos, meu filho saiu, eu fui e bati a mão assim, ó, no banco. Tá. E na hora que eu bato a mão no banco, o que saiu de lá? Poeira. Aí veio aquela voz, cadê o dinheiro do aspirador que você deu? Eu já mudei muito meu temperamento. Eu olhei para o pessoal que estava perto de mim e falei assim, eu estou indo embora agora. O que foi, Henrique? Porque eu não sei, eu sou muito coisa, mas tem hora na qual eu fico meio assim nervoso, né? Deus está mudando aí meu temperamento. Eu levantei e fui embora na hora. Aí cheguei em casa, a pessoa perguntou o que foi que aconteceu. Eu falei assim, olha, eu fui roubado. E eu vou falar para você que se Deus é o Deus que eu sirvo, que eu estou de boa fé, eu dei de boa fé, vai incomodar esse líder dele ir lá na frente falar o que ele fez com esse dinheiro. Ele vai ter que falar. E eu não volto na igreja nenhuma até que isso aconteça, porque isso aí que está fazendo com o povo não sei se já entenderam. O que aconteceu? Fiquei uma semana sem ir, 2 semanas sem ir, 3 semanas sem ir, só que isso é coisa até, o inimigo às vezes ele faz essas coisas, né? Hoje eu vejo assim, que a gente não tem que olhar para os homens, a gente tem que olhar para Jesus, que o homem é falho. Eu sou falho, todo mundo é falho. Nós somos falhos. Aí um belo dia, eu em casa, o pessoal tinha ido, aí eu tô vendo meu telefone tocar, falaram assim, Henrique, você não sabe o que aconteceu. O pastor foi lá na frente e falou, pediu perdão, porque ele havia pego dinheiro do pessoal que deu aspirador e para usar na obra não sei de que, tal. Eu falei assim, e o que é isso? Você pediu a Deus? A Bíblia fala, pedis e dás usar. Aí eu fiquei menos coisa, já não foi a mesma situação depois, a confiança, e aí depois foi um rolo danado, um mistério danado que Deus foi me usando. Então assim, eu sempre tive, sempre houveram situações na minha vida, com isso, de achar erro em algumas coisas, que naquele tempo me fizeram afastar. E hoje eu vejo que hoje às vezes Deus me usa com relação a isso. Certo? E eu criei, graças a Deus, uma maturidade a respeito disso. Tem criado, que a gente sempre está aprendendo. Então hoje quando chega uma pessoa falando, aquela conversa fiada, vocês desculpam eu falar, vamos falar no português claro, na minha cabeça, pedindo, chorando e falando que precisa, que é isso, que é aquilo, eu pego e falo assim, olha fulano, eu vou pedir direção ao Espírito Santo de Deus, se ele confirmar para mim, você pode ter certeza que eu vou te abençoar, mas se ele não confirmar, eu repreendo em nome de Jesus esse engano que o senhor está querendo me passar. Amém? Então, nós temos que fazer mais ou menos dessa forma. Quente ou frio, o morno, Deus vomita. E muitas pessoas, né, elas estão usando a palavra de Deus para benefício próprio. Jesus, Deus, nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Nós temos que amar, nós temos que nos amar como o próximo a ti mesmo, nós temos que orar, nós temos que ter fé,
E nós temos que ter discernimento e sair de todo engano. Amém? E a gente aproveitar os talentos que Deus nos deu. Fazer as coisas para Deus. Fazer as coisas não agrade a Deus, não agrade os homens, perdão, não agrade os homens, agrade a Deus. Então, se uma pessoa não te pedir, mas o Espírito Santo está te incomodando, faça. Mesmo que outras assim, em volta fiquem, sabe? E nós temos que agradar a Deus. Nós viemos para servir. O maior é o que serve no plano de Deus. Não é o que fica lá de rei, que rei é só Deus. Você está entendendo mais ou menos aqui? Estou falando assim meio bagunçado, porque eu já... Enfim. Então, meus queridos, meus abençoados, a paz do nosso Senhor. Amor, paz, perdão, fé, oração, são as coisas aí que a gente precisa. Amém?